Irmãos, boa noite, graça e paz. Hoje vocês terão uma pausinha dos ricos sermões do reverendo André. A gente fica mal acostumado, viu, pastor André? Louvado seja Deus por sua vida, meu irmão, pelos dons que Deus te deu e que você tem de joelhos, não tenho dúvida disso, buscado o Senhor para, consequentemente, nos transmitir a palavra, orientar esse rebanho que Deus te deu. Meus irmãos, antes da palavra, o presbítero Fred, além de ser vice-presidente do nosso conselho, ele é também presidente da organização estadual onde nossa igreja está inserida na Igreja Presbiteriana do Brasil. O presbítero Fred é presidente do Presbitério Central da Paraíba, que tem 4 igrejas participantes. Igreja Presbiteriana Renascer em Campina Grande, Igreja Presbiteriana Renascer em Queimadas, Igreja Presbiteriana Zona Sul, fica no Catolé, ali próximo da Avenida Brasília, e a Igreja Presbiteriana do Alto Branco. E nós tivemos essa semana aqui na nossa igreja, na semana que passou, já que estamos iniciando a semana hoje, a 16ª reunião ordinária do Presbitério Central da Paraíba. E nós louvamos ao Senhor pela graça dEle, pela misericórdia. Foi uma reunião, foi um tempo muito abençoador, de muita paz, e Deus reconduziu a mesa que atuou em 2025, ela foi reconduzida para 2026, e com a recondução à mesa do Presbitério Central da Paraíba, ela fica composta da seguinte forma, não é? Presidente, e a nossa igreja se sente assim bastante grata a Deus, né, pela liderança dela, está assumindo mais uma vez a presidência do presbitério através do nosso presbítero, irmão Fred Almeida. Orem pelo irmão Fred Almeida, orem. Nós tivemos dias dificílimos no presbitério esse ano, e Deus deu, assim, sabedoria do alto ao seu servo. E nós estamos saindo de 2025, entrando em 2026, com excelentes notícias para o presbitério, graças à atuação madura, atuação de joelhos do presbítero Fred Almeida. Nós temos como vice-presidente do nosso presbitério, o reverendo Augusto Braine, pastor da Igreja Presbiteriana do Alto Branco. Como primeiro secretário foi reconduzido o reverendo Erivan, pastor da nossa Igreja Presbiteriana em Queimadas. Segundo secretário, o reverendo Joabe, pastor da Igreja Presbiteriana Zona Sul. Temos como secretário executivo também reconduzido a minha pessoa. E como tesoureiro, mais um membro da nossa igreja, o nosso irmão presbítero Manuel Antônio, nosso querido presbítero Toninho. Orem por esta mesa, orem por estes irmãos, orem pelo nosso presbitério, por nossas igrejas. Eu vou pedir licença também a vocês. Eu vou pedir ao pessoal que está lá atrás. Eu quero fazer um convite aos homens. Nós estamos apenas iniciando a leitura do livro Deus está mesmo no controle. Temos uma quinzena para ler, e aí a gente tem uma roda de conversa. Não é nada que chegar aqui que você tem que saber, que você não tem. Não, a gente vai bater um papo. É assim que se comporta o clube do livro da Igreja Presbiteriana Renascer. Nós tivemos o primeiro capítulo,
batemos um papo muito gostoso. O segundo capítulo se encerrou terça-feira passada, também com a reflexão. E queremos convidar você, que faz parte do clube, e você que ainda não faz parte do clube, não tem protocolo nenhum. Sabe qual é o protocolo? Você vir aqui, terça-feira agora não, nós estamos na quinzena, na terça-feira seguinte, dia 10. Então você vem, chega aqui na igreja, 8 horas da noite, na sala 5, aquela sala grande, a gente está lá reunido. Você pode adquirir o livro na livraria 316, aqui em Campina Grande, ou você pode adquirir o livro nas redes sociais, aí das diversas livrarias, etc. E aí você lê o capítulo 3. Pode ler 1, 2, vai ser abençoadíssimo. E nós, o capítulo da vez, que bateremos um papo, uma roda de conversa no dia 10 de março, é o capítulo 3, que tem por título, deixa eu ver aqui, o título do capítulo 3, é o seguinte: a soberania de Deus sobre as pessoas. São 10 capítulos riquíssimos, nos falta tempo, e todos eles sob essa perspectiva. Deus está mesmo no controle? É? Então venha participar conosco, tá bom? Bem, vamos ao que nos interessa para este momento. Efésios capítulo 2, e nós vamos nos debruçar de uma forma evidentemente que panorâmica, não tão detalhista como tem sido aqui com o reverendo André, nos versos 14 a 18. Efésios, capítulo 2, versos 14 a 18. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longes, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Senhor, estejas nos abençoando neste instante. Estejas nos falando, Senhor. Quanto a mim, tenhas misericórdia de mim e estejas me usando. Que apesar de mim, Senhor, o Teu Evangelho seja pregado. Fale a mim e aos meus irmãos, dos ministros deste instante, pois eu te oro no nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós podemos iniciar a nossa palavra nesta noite afirmando que vivemos em um mundo fragmentado. Não tenho dúvida que isso preocupa principalmente a nós pastores. Digo isso porque o mundo tem se tornado fragmentado e essa fragmentação ela começa dentro da igreja. Eu e reverendo André e reverendo Erivan,
e não tenho dúvida que o pastor Reverendo Salvador também se une a nós, já estamos orando pelas eleições que se avizinham. Muito mais do que pelo resultado das eleições, nós estamos orando para que a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Renascer, para que os irmãos que são nossas ovelhas, que se congregam aqui, eles não se fragmentem, eles não percam de vista aquele para o qual a palavra em Hebreus nos orienta, nos exorta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Entramos em março. Estamos há 6 meses do pleito eleitoral. Irmãos, dobremos nossos joelhos e não percamos de vista que o Senhor reina. Como estamos estudando no Clube do Livro, que Deus controla. Devemos orar. Temos as nossas preferências, as nossas convicções, mas a nossa maior convicção é a convicção do reino. É a convicção daquele que nos chamou das trevas para a luz. É a convicção de que servimos a Deus e não aos homens. É a convicção de que, acima de todas as coisas, devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus reina, Cristo reina. E inicio minha palavra dizendo que nós vivemos neste mundo fragmentado, a começar de nós, e precisamos dobrar nossos joelhos. E nós, pastores, temos conversado, já temos orado sobre isso. Pastor André, avaliza o que eu estou dizendo aqui, porque é verdade, a gente tem conversado sobre isso, e tem orado sobre isso. Mas esse mundo fragmentado também, ele se fragmenta socialmente. As diferenças são enormes de um lado para o outro. Esse mundo se encontra fragmentado também, podemos dizer que emocionalmente. O corre-corre é imenso. As redes sociais, todo mundo já quase que unanimemente concorda que tem adoecido, inclusive adoecido o nosso povo, a mim e a nós. A gente tem se policiado sobre isso. Dia desse, pastor André, o meu menino, que não é mais menino de 29 caminhando para 30 em dezembro, não é mais menino, mas é. Aprendi com a irmã Judicele que os meninos sempre serão meninos. E sempre que possível, a nossa casa, a nossa palavra, a nossa experiência estará de portas abertas para tratá-los como meninos. E meu menino pegou meu celular e disse: pai, vou lhe dizer quantos dias em média o senhor tem, quantas horas em média o senhor tem acessado as redes sociais. E eu fiquei pasmo. 7 horas. Estou viciado nesse treino, como diz o mineiro. E aí eu comecei a me policiar. 7 horas. Em média por dia, pastor. É muita coisa. Como seria bom que fosse 7 horas de oração, não é? E aí, fazendo o mestrado, não tem como ter 7 horas de redes sociais, não. Principalmente com o material que a gente tem. Mas vivemos neste mundo fragmentado também emocionalmente, fragmentado espiritualmente. É cada crença, cada coisa dentro da própria igreja dita evangélica, a gente se arrepia de tanta fragmentação. Não era diferente o mundo dos Efésios na época da era cristã. Era um mundo também fragmentado. Nos dias do apóstolo Paulo, o mundo estava dividido entre judeus de um lado e gentios do outro. Relembrando, desde o momento, queridos irmãos, queridas irmãs, em que chamou Abraão, Deus fez uma distinção entre judeus e entre gentios.
Só que o objetivo de Deus não era fragmentar, não era dividir, não era afastar. Não, de forma nenhuma. O propósito de Deus em distinguir judeus e gentios não era que com isso os judeus se vangloriassem, porque era seu povo, mas ao contrário, Deus chama os judeus, mas para que fosse uma bênção, e os judeus pudessem ajudar os gentios com a proclamação da então boas novas, que não era de uma forma tão clara, tão revelada como a que nós temos nos dias de hoje. Não, não era. E aqui, ainda na introdução dessa palavra, me vem à mente, e enquanto eu refletia, preparava esse sermão duro, difícil, briguei com ele, feito Jacó, me vem à mente quantas e quantas vezes, e eu começo por nós, por sermos reformados, por termos uma doutrina jóia, ao meu ver equilibrada, me encontrei teologicamente com ela. Quantas vezes a gente age como os judeus da igreja de Éfeso. A gente se acha superior, a gente se acha melhor, a gente se acha teologicamente perfeito, quando temos as nossas dificuldades, as nossas diferenças. Não somos perfeitos. Atingimos um certo alvo teologicamente, mas a gente tem as dificuldades da gente. Isso não é o que Deus deseja de nós, como não desejava dos judeus. O propósito de Deus em distinguir judeus e gentios não era que os judeus se vangloriassem, mas que fosse uma bênção e ajudassem os gentios, levando a palavra de Deus. Deus separou os judeus para usá-los como, repito, um canal de sua revelação e bondade àquelas nações pagãs que não conheciam Deus. Deus nos revelou a doutrina reformada, meus irmãos, essa doutrina que a gente admira. Me desculpe que eu vou saindo de uma virose terrível. Quem estava no Clube do Livro terça-feira sabe como foi difícil. Mas repito, Deus não nos chamou, não nos revelou a fé que cremos, a fé de uma doutrina reformada, para que nós nos achássemos, de forma nenhuma. Prioritariamente, Deus nos apresenta as suas novas do Evangelho, nos ensina a doutrina reformada para que, através dela, nós alcancemos povos, nações, pessoas, a partir de onde estamos, que não têm Cristo, que precisam de Cristo, que vivem nas trevas. E a gente se esquece disso. Infelizmente, porém, Israel, ele preservou essa diferença em termos nacionais e ritualísticos. Eram legalistas, eram os reformados de então, mas sem vida. E é por isso que Paulo escreve essa epístola tão rica, que ela dá um nó no maior dos teólogos. Dá um branco na gente. Evangelho não é só doutrina pura, é vida pura, meus irmãos. Apesar de pecadores como somos. A conclusão da sociedade secular de hoje,
depois dos últimos acontecimentos lá no Oriente Médio. A conclusão da sociedade secular de hoje é que a paz virá entre os povos, não com o desaparecimento da religião, mas com a união de todas as religiões. Entretanto, a Bíblia responde por meio da afirmação do apóstolo Paulo nessa passagem de sua carta aos Efésios, dizendo o seguinte: a paz virá não com o fim das religiões, nem muito menos com a fusão delas, mas a paz virá ao coração das pessoas por meio de Jesus Cristo. Assim, Paulo afirma nesse texto que nós lemos que você precisa pescar. Eu tive que pescar algumas coisas. Meu pai, é tanta coisa para falar, eu estou perdido. E aí Paulo afirma algo extraordinário, quando ele diz assim: porque ele, Jesus, no meio do mundo fragmentado, ele, Jesus, é a nossa paz. Jesus, queridos, não é apenas alguém que nos ensina uma paz humanitária, não. Jesus não é apenas alguém que promove uma reconciliação humana. Está todo mundo agora empenhado. A ONU já se reuniu por causa desse problema lá no Oriente Médio, não é? E outros conflitos que a gente tem pelo mundo. Mas Jesus não é apenas alguém que promove uma reconciliação humana. E aí, nesta noite eu quero pensar com os irmãos acerca do seguinte: Jesus é a nossa paz. É a nossa paz porque Ele é quem remove a inimizade entre o homem e Deus, em primeiro lugar. Jesus é a nossa paz porque Ele é quem cria um novo homem, um homem espiritual. Jesus é a nossa paz porque Ele é quem nos conduz para a existência eterna, ou para a comunhão eterna, ou para um relacionamento eterno, ou para a glorificação eterna junto ao Pai. Dissemos, portanto, em primeiro lugar, Jesus é quem remove a inimizade entre o homem e Deus. Ele é a nossa paz, nos diz o texto, derrubando a parede de separação. E aí eu pergunto a vocês: como começou essa inimizade, essa parede de separação que Paulo trata nesse texto de Efésios? Como ela começou? Meus irmãos, minhas irmãs, Adão e Eva foram criados, segundo as Sagradas Escrituras, Adão e Eva foram criados santos, foram criados inocentes, foram criados puros. No entanto, Adão e Eva tinham uma natureza falível, ou seja, a vontade deles podia mudar. Essa questão de livre-arbítrio, etc., que a gente tem por aí, essa teoria toda, que não vem o caso aqui. A vontade deles podia mudar e seguir na direção oposta à natureza santa com que Deus os dotara na criação. O fato é que Adão e Eva foram tentados, veio sobre eles o desejo de desobedecer a Deus, esse desejo brota no coração deles, e nos diz as Sagradas Escrituras que eles acabaram cometendo aquele pecado que resultou na queda de toda a humanidade. Comeram do fruto da árvore proibida. O pecado de Adão e Eva foi ceder à tentação, e assim desobedecer, transgredir a ordem de Deus.
Nos diz o texto sagrado, nas suas entrelinhas, que Deus, na sua justiça, não os eximiu da culpa depois que eles pecaram. Mesma coisa acontece conosco. Nós somos idênticos a eles, responsáveis pelo que fizermos, pelo que pensarmos, pelo que falarmos. Assim, Deus responsabilizou Adão e Eva pelo ato que cometeram. E lembremos-nos, e Deus também nos responsabiliza pelos nossos atos. A desobediência de Adão e Eva, queridos, trouxe, eu vou usar essa palavrinha, a desobediência de Adão e Eva trouxe terríveis consequências para nós, para a humanidade. Eu poderia listar algumas, mas vou trazer apenas 3 para vocês. Primeira consequência é que Adão e Eva perderam aquele estado original de pureza que eles tinham. Essa é a primeira consequência do pecado de Adão e Eva. O rompimento do estado original da pureza e inocência que habitava neles. Repito, Deus criou Adão e Eva para um patamar de santidade. Quando desobedeceram, porém, eles caíram do estado de pureza original da criação de Deus. É dessa desobediência que resulta essa palavrinha que às vezes dói na gente, que resulta o termo queda. E às vezes a gente usa esse termo com os nossos irmãos, né? Nos esquecendo que a gente também cai. Fulano pastor caiu. Misericórdia. Às vezes a gente precisa medir as palavras. Antes de dizer o pastor, fulana pastor caiu, que a gente dobre os joelhos e chore pelo pecado do irmão, mas chore também pelo nosso. Tudo começou com essa questãozinha aqui, a queda. Irmãos, o pecado sempre nos leva para baixo, sempre nos leva para baixo, nunca para cima. Embora a propaganda é enganosa, feita pelos inimigos, como diz o reverendo André, de 3 cabeças. A carne, o mundo e o diabo. O marketing da propaganda é o contrário. Não. Forma nenhuma. O pecado sempre vai te levar para os prazeres, para realizar os desejos, para seres felizes, felicidade. A queda produziu efeitos profundos no primeiro casal e em seus descendentes. Querido, querida, a partir daquele dia, do dia em que Adão e Eva desobedeceram a Deus e caíram, nunca mais nasceu um ser humano sem pecado, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Todos nós nascemos em um estado decaído. Não há ninguém que por natureza seja puro e inocente. Somos parte de uma raça caída e nossos filhos já nascem como coparticipantes desta queda que iniciou-se lá no Jardim do Éden. Mas a desobediência de Adão e Eva não trouxe só a consequência da perda do estado original de pureza. Trouxe uma outra consequência que eu acho terrível. E a segunda consequência é a entrada da morte no mundo. A entrada da morte no mundo. Por meio de Adão e Eva, meu irmão, minha irmã, a morte entrou no mundo. E na Bíblia, a morte é tratada em 3 sentidos.
Primeiramente, como morte espiritual. A queda resultou na morte espiritual do homem. Por causa da sua desobediência, Adão e Eva morreram espiritualmente. Por isso que o texto diz que uma barreira, uma parede, um abismo se abriu entre aqueles irmãos de Efésios. Entre aqueles irmãos de Efésio, o Criador, e Lloyd Jones, que o reverendo André tem bebido, e eu dei uma beliscadazinha também. Ele é sensacional nesse aspecto, porque ele diz assim: irmãos, essa barreira, esse abismo, tá? Essa parede de separação que havia entre judeus e gentios, observemos que ela não é só vertical, por causa da queda do pecado entre nós e Deus, mas ela é também horizontal. Nos lembremos disso. Por isso a preocupação nossa, minha, de reverendo André, reverendo Erivan, reverendo Salvador, do conselho desta igreja, com as eleições que se avizinham, nós vamos orar, nós vamos chorar por vocês e por nós, meus irmãos, para que nós não nos fragmentemos, não nos dividamos, para que nós olhemos uns para os outros com respeito, para que nós olhemos uns aos outros com muito respeito diante de Deus que nos colocou nessa terra. Muito cuidado. Nós temos de tomar o cuidado, porque além de termos caído verticalmente, nós, desde Adão e Eva, passamos a cair também horizontalmente. E tudo começa, ou a Bíblia nos expõe, com Caim e Abel, com José e João, com Maria e Antônia, nos dias de hoje. Antes da queda, Deus e o casal mantinham uma comunhão perfeita, mas depois que pecaram, esse relacionamento harmonioso, profundo e significativo com o Senhor de todas as coisas, deixou de existir, e conosco também. É por isso que há tanto conflito entre nós, entre gente dentro de casa, porque o pecado afetou não só o relacionamento vertical entre o homem e Deus, mas o homem com o seu semelhante. E daí vem a instrução do Senhor: amai a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo, eu tenho que amar você, amando a mim mesmo, olhando para mim mesmo, como eu gostaria de ser amado, como eu gostaria de ser compreendido. E a palavra que eu amo é essa: olhem para mim com misericórdia, meus irmãos, porque eu sou um pecador. E orem para que eu olhem para vocês também com misericórdia, com a mesma compaixão que Cristo Jesus me contempla, me visualiza e me ama. Gênesis nos diz que depois que eles comeram do fruto proibido, olha o que aconteceu. Gênesis 3, 7 e 8. Os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. O relacionamento entre eles, Adão e Eva, e Deus, após a queda, já não era o mesmo. Em vez de alegria na presença de Deus, havia agora culpa, medo e consciência pesada. Esses foram os primeiros efeitos da queda do homem. Em suma, eles se separaram de Deus
E é isso que significa a morte espiritual. Mas eu estou falando para vocês que a desobediência de Adão e Eva trouxe terríveis consequências para a humanidade com a entrada da morte no mundo, e falei para vocês que a Bíblia trata de 3 sentidos para a morte, e o primeiro foi este, o sentido da morte espiritual. Mas há também o que nós chamamos e conhecemos bem, e lamentamos, choramos, já derramamos muitas lágrimas, que é a morte física. A queda resultou também na morte física. É interessante que Adão e Eva não morreram fisicamente no momento em que desobedeceram a Deus. A palavra nos diz que eles viveram ainda centenas de anos, naquele tempo era assim. No entanto, mais tarde, vieram a morrer. Como nos diz a palavra, o pó voltou ao pó. O pó voltou ao pó. Essa semana me doeu o coração. A mãe de uma ovelha, posso dizer que nossa, embora não esteja mais conosco, está numa outra igreja presbiteriana, adoeceu. E o nosso irmão missionário Luan, ele vem para participar do nosso presbitério aqui. E quando foi na quinta-feira, eu tinha uma encomenda para dar a ele, e ele atrasando, etc. Quando foi lá para as tantas da tarde, ele chegou, disse: pastor, eu estava visitando a mãe daquela nossa irmã, que foi aqui da igreja, e eu fui lá ao trauma, visitei ela, etc. Orei, inclusive, por várias pessoas que estavam naquele ambiente, naquela ala onde ela estava internada. Disse: aí, meu irmão, eu orei, ela saiu feliz, me agradeceu porque eu estive lá orando por ela, pela família dela, orando pelas vizinhas de ala. E no dia seguinte, eu recebo a notícia que aquela irmã, que foi pastoralmente, chamemos assim, visitada de forma amorosa, carinhosa, pelo nosso seminarista missionário Luan, aquela senhora veio a óbito. Mas para o nosso consolo e daquele irmão missionário Luan, ela se encontra na presença de Cristo. Daqui a pouco a gente trata sobre isso. O pó voltou ao pó. A morte física é consequência do pecado de Adão e Eva, e nós, seus descendentes, haveremos de morrer também. É por isso que a morte não é natural para nós. Nós a tememos porque ela não faz parte da nossa natureza. A nossa natureza original clama, pede que vivamos eternamente, mas nós desobedecemos a Deus. E, consequentemente, choramos, lamentamos, tememos, não nos acostumamos com essa ideia, porque a morte é, na verdade, consequência do pecado de Adão e Eva. Mas além da morte espiritual, além da morte eterna, há ainda uma terrível consequência acerca da desobediência de Adão para a humanidade, acerca da entrada da morte no mundo. É o que a Bíblia chama de morte eterna. E para isso eu chamo a sua atenção, querido, querida. Morte eterna. Além da morte espiritual e da morte física, a queda resultou ainda na morte eterna. O que é a morte eterna? A morte eterna, segundo as Sagradas Escrituras, é a separação de Deus para todo sempre. É a separação do homem de Deus para todo sempre. Ao invés do homem estar aos pés da cruz, o homem se distancia, o homem se rebela, o homem acha que isso não tem importância, que isso não tem valor, que isso é conversa de pastor reformado, protestante, e o homem vai se afastando, o homem não vai dando ouvidos à palavra do Senhor. A palavra do Senhor é um livro qualquer, como outro qualquer. E esse homem acha que Deus é alguém que nos colocou aqui, Ele me ouve de vez em quando ou não me ouve.
Mas a Bíblia nos diz que a morte eterna é a separação do homem, a separação do homem de Deus para todo sempre. E a imagem é cruel em Apocalipse capítulo 20, verso 10, quando Deus revela a João dizendo que ali é o lago de fogo e enxofre, a que chamamos inferno. Ali o sofrimento não terá fim. Tudo porque o pecado trouxe consequências terríveis para a humanidade. E precisamos, por isso chamei a atenção de vocês, refletir de joelhos sobre todas as mortes que vieram sobre nós depois da queda. O pecado, querida, trouxe desordem e caos para a criação de Deus. E se explica porque há tanta miséria, dor, violência e sofrimento neste mundo. Uma rápida aplicação pastoral. Irmão, irmã, se Cristo removeu a nossa inimizade por nossos pecados com Deus, porque ainda nutrimos inimizade entre irmãos. Irmãos, se fomos perdoados por Deus ao crermos em Jesus Cristo, como podemos viver presos ao ressentimento? Jesus é, em primeiro lugar, quem remove a inimizade entre o homem e Deus. Mas Jesus é quem cria um novo homem espiritual. E por isso o texto diz, para criar em si mesmo dos dois um novo homem. Um novo homem espiritual. Todos os tipos de fé, penso eu, são produtos da religiosidade humana e pertencem a essa natureza humana decaída. O fato é que nenhum ser humano pode crer salvificamente por si mesmo. Como diz Efésios 2,8, pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Paulo aqui não deixa dúvidas. A fé é parte essencial da salvação, mas não vem de vós, é uma dádiva de Deus. Nesse texto, o apóstolo Paulo também afirma, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ninguém pode invocar um nome em quem nunca creu, nem crê em quem nunca ouviu, nem ouvir aquilo que é pregado. A sequência, querido irmão, querida irmã, é esta. Ouvimos a palavra a respeito de Cristo, cremos nele, invocamos a misericórdia por causa dos nossos pecados em seu nome e somos salvos. O ato principal da fé salvadora é aceitar e receber a Cristo como Senhor e Salvador de uma forma bem simplista. Não há outra forma de salvação. É isso que nos fala a palavra. A fé salvadora, ela afirma-se em Cristo e em sua obra, ou seja, em sua morte e em sua ressurreição. A fé salvadora descansa em Cristo para a salvação, a justificação e a santificação. A fé salvadora não descansa em nossos méritos, muito menos em nossas obras. A fé salvadora se entrega plenamente à obra completa do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Pedro, diante do concílio de Jerusalém, ele declara o seguinte: cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus. Vocês sabem, eu não escondo, inclusive o texto do boletim que eu recomendo que vocês leiam, é dele, do reverendo Ricardo Barbosa.
Estamos em oração para ver se ele um dia virá a Campina Grande, a nossa igreja. E Ricardo Barbosa frequentemente alerta contra o que ele chama de narcisismo espiritual. E um dos seus textos, são muitos, segundo ele, a cruz mata o eu autossuficiente, o eu sou bonzinho, o eu faço para merecer. Não existe novo homem, meus queridos irmãos, onde o ego continua no centro. A reconciliação, ela é vertical entre Deus, sai de Deus para nós homens, não de nós homens para Deus. A igreja, e aí é uma palavra para nós nesse sentido, não é lugar de consumidores, isso é Ricardo Barbosa, puro Ricardo Barbosa. A igreja não é lugar de consumidores espirituais. Sabe o que é a igreja? É comunidade de reconciliados com Cristo Jesus. Por isso vocês estão neste domingo à noite aqui. Vou repetir. A igreja, como dizíamos no passado, não é lugar de domingueiros, de vir aqui no domingo, por uma obrigação religiosa, por um sentimento que talvez lhe traga culpa. Não, eu vou hoje, é domingo. A igreja não é lugar de consumidores espirituais, e repito, é comunidade, é igreja, é relacionamento, é o abraço que nós demos agora há pouco, que fez com que o presbítero Marcelo disse assim: eu gostei da primeira fila de cadeiras à última fila. Eu quero abraçar, eu quero apertar a mão, eu quero abençoar e ser abençoado. Por quê? Porque nós somos uma comunidade de reconciliados em Cristo Jesus. Deus promete que quem crê no Senhor Jesus Cristo tem o perdão de pecados e a vida eterna. Deus promete nos livrar dos perigos e nos ajudar em tempos difíceis. Deus promete responder às nossas orações. Deus nos promete consolo, ajuda, direção do Espírito Santo, vida eterna, ressurreição dos mortos. E aí fica a nossa palavra pastoral nesse segundo tópico. Querido, querida, examine seu coração com mais essas duas interrogações. Você pertence à igreja como espectador ou como cristão reconciliado com Deus por meio de Cristo Jesus? Você busca na igreja de Cristo comunhão com Ele e seus irmãos, ou apenas conteúdo bíblico, teológico? Jesus é quem remove a inimizade entre o homem e Deus. Jesus é quem cria um novo homem espiritual. Jesus é quem nos conduz para a comunhão eterna junto ao Pai. Finalzinho lá do verso 18. Por Ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Lloyd Jones diz que aqui está o clímax de Efésios capítulo 2. Embora o texto vá até o verso 22 ou 23. A reconciliação, queridos irmãos, não termina na cruz. Ela culmina na comunhão eterna. O Evangelho não é academia. O Evangelho não é só conhecimento. O Evangelho é comunhão e o Evangelho nos conduz, nos leva ao Pai. A verdadeira espiritualidade, a gente acha que é complexa, complicada, né? Pastor, o que é a verdadeira espiritualidade? Isso deve ser um negócio muito
muito chato, muito complicado, muito teológico, muito reformado, muito aqueles pregadores da consciência cristã, que a gente fica assim maravilhado de tanto conhecimento. A verdadeira espiritualidade é simples. Pecadores reconciliados, entrando na presença de Deus. Pecador, como eu e você. No segundo parágrafo do texto do boletim, Ricardo Barbosa diz assim: hoje temos paz. Paz com Deus porque fomos reconciliados com Ele pela morte do seu Filho. Já não pesa sobre nós condenação alguma, porque Cristo assumiu a nossa culpa. Paz entre os homens, porque a cruz coloca todos nós debaixo de um veredito: pecadores, e oferece-nos a mesma graça, Jesus Cristo. Gostaria de encerrar tratando de uma forma mais muito elementar acerca da fase final da aplicação da nossa redenção. Sim, refiro-me ao que em teologia chamamos de glorificação. Eu disse a vocês que chegar nesse ponto. Pastor, o que é isso? O que é a glorificação? A glorificação é a conclusão, presta atenção, a glorificação é a conclusão, é o encerramento de todo o processo de redenção, de todo o processo da nossa salvação, que iniciou-se antes da fundação do mundo, quando fomos eleitos em Cristo Jesus lá. Portanto, a glorificação é a conclusão de todo o processo de redenção, pois significa alcançar o objetivo para o qual o eleito foi predestinado no propósito eterno de Deus, Pai, envolvendo a consumação da redenção garantida e assegurada pela obra vicária de Cristo Jesus. A redenção que Cristo tem assegurado para seu povo é redenção não somente do pecado, mas de todas as suas consequências. O salário do pecado é a morte, e a morte dos crentes não os livra dela. O último inimigo, a morte, ainda não foi destruído, ela ainda não foi tragada pela vitória. Assim, a glorificação tem em vista a destruição da própria morte, desse inimigo muitas vezes cruel para muitos de nós. Tem gente que perde o sono. Confesso a vocês que às vezes eu me deparei com um pouquinho, uma sensação, mas muito distante do que seria o vale da sombra da morte. Senhor, me livra disso. Quem nunca sentiu a sensação, vou desmaiar? E quando você menos espera, você está sendo socorrido pelos outros. Essa semana mesmo eu não quis assombrar o presbítero Fred, nem os irmãos da comissão, que a gente estava ali, mas quando disseram assim, vamos orar, eu resolvi me levantar rápido, sei lá o que aconteceu, e a vista começou a querer escurecer. Aí eu dei 2 respiradas fundas, Senhor, tem misericórdia de mim, me dê fôlego. E aí eu fui voltando, as energias foram se recuperando, os irmãos estavam orando, e eu, olha, com cada butico de olho desse tamanho assim, eita, os irmãos orando, orem por mim que eu não estou bem não. É isso, a morte. Nós, os que temos a primícia do Evangelho, os que temos as primícias do Espírito Santo, conforme diz Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 23, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a
a redenção do nosso corpo. Netinho estava preocupado com esse negócio dessa guerra. Pai, aí é Armagedon, é não sei o quê, é isso aqui, daí chegou a guerra, chegou a última guerra, a batalha final. Vai ter agora uma guerra mundial e o mundo vai se acabar. E aí a avó foi almoçar lá em casa, a mamãe, ela é bem pentecostal, né? E aí ela já chegou botando fogo nessa pilha de netinho. Meu filho, eu estava estudando, eu disse a ele, e olha o que a Bíblia diz aqui nesse texto. Como cristãos, gememos em nosso íntimo. Sabe quando as coisas estão ruins? Você disse, eu queria que esse mundo se acabasse. Ah, como seria bom se Jesus voltasse agora, só assim eu me livrar desse problema que eu tenho. Você já pensou assim? Eu já. Ah, como seria bom se Jesus voltasse agora. Acabavam-se os meus problemas. É isso aqui. Gememos em nosso íntimo, em face desse mundo cheio de pecados, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, nos lembra Paulo. Essa é a glorificação, a redenção completa e final da pessoa inteira, quando na integralidade do corpo e do espírito, o povo de Deus será conformado à imagem do Redentor ressurreto, exaltado, glorificado, porque hoje é só um chazinho da imagem de Deus que a gente tem. Imagem de Deus teremos quando formos glorificados. Quando o mesmo corpo da humilhação que tinha Cristo, porém sem pecado, será conformado, esse meu corpo seu, no glorioso corpo de Cristo. Filipenses 3, 20, 21 diz assim: pois a nossa pátria está dos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, esse corpinho aqui de Lornaldo que estava definhando, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar, a eficácia que ele tem de subordinar a si todas as coisas, você, eu, nós. Irmãos, Deus não é o Deus da morte, mas o Deus da vida. Portanto, nada menos que a ressurreição, para que a plena alegria de Deus constitua a glória para a qual o Deus vivo levará a nós, seus redimidos. Cristo realizou a nossa redenção com o propósito, sabe de quê? E aí eu encerro aqui com esses 2 versos. Cristo foi à cruz do Calvário e lá realizou a nossa redenção. E Ricardo Barbosa diz no primeiro parágrafo do texto do boletim assim: foram as nossas transgressões. Está vendo ali a cruz? Foram as nossas transgressões, os nossos pecados e iniquidades que moeram e feriram a Cristo. Olha essa observação. Não foi porque os impusemos sobre Ele. Não. Ah, Senhor, eu pequei, vai à cruz por mim. Não. É o contrário. Mas Ele, dos decretos eternos de Deus Pai, Ele resolveu tomar os nossos pecados na cruz, para si, em nosso lugar. A cruz nunca fará sentido algum, se não nos virmos nela, pecadores. Cristo não é culpado, nós o somos. As feridas que Ele carrega não são dele, mas nossas. O pecado que atrai sobre Ele a justa ira de Deus não é seu nem meu, mas nossos. Deus o feriu por causa das nossas transgressões.
E aí Cristo realiza a redenção com o propósito de, segundo Efésios 5, 27, apresentar a si mesmo igreja. Apresentar, ele vai apresentar a si mesmo igreja, igreja gloriosa, igreja sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém vai nos apresentar a si mesmo como santa e sem defeito. E aí Paulo, escrevendo aos Coríntios, finaliza toda essa nossa conversa dizendo assim: então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Pai, ao Deus e Pai, para que Deus seja tudo em todos. Então virá o fim, vai nos pegar como igreja, como pessoas que somos individualmente. Pai, está aqui os pecadores que tu amaste antes da fundação do mundo, que eu também, como te os amei, e fui pagar naquela cruz a tua justa ira, propiciar os seus pecados. Pai, eu entrego-os a ti. E aí, nós não vamos morar mais no Brasil, nem no Reino Unido, nem nos Estados Unidos da América, nem no Irã, nem em Israel, nem nos irmãos, nos argentinos. Nós iremos morar no reino de Deus, Pai, para que Deus seja tudo em todos. Amém. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós, pecadores. Permite que, ao olharmos para a tua cruz, olhemos para o nosso pecado. Não nos deixe ter pena de ti, mas leva-nos a experimentar o poder transformador que as tuas feridas têm sobre as nossas feridas. Cura-nos da arrogância, da soberba e da indiferença. Dá-nos a paz que vem do sacrifício da cruz. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nos ponhamos de pé, queridos. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno, bondoso e poderoso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam derramados sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém, queridos. Uma boa semana para todos os irmãos.